escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, estamos juntos em mais uma aula da nossa escola dominical, nesse tempo em que estamos trabalhando online pela dificuldade que temos de nos reunir de uma forma pessoal, embora sintamos muita falta disso, da convivência com os irmãos, mas o risco de contaminação ainda é considerado alto, então estamos fazendo isso agora, aproximando-nos via digital. Nós estamos estudando uma revista, a Bíblia que Jesus usava. Que Bíblia que Jesus usava? Era o Velho Testamento. Então, ele usou o Velho Testamento. Nós vamos estar, então, tecendo considerações a respeito da importância do Velho Testamento. Então, o título é Antigo Testamento, por que estudá-lo? Para a educação na justiça. Então, nós vamos compor a nossa aula, dividi-la em algumas partes. Na introdução, eu vou tratar sobre oração, a importância da oração, vamos fazer uma. Vamos falar dos livros da Bíblia, enfatizando os livros do Velho Testamento. E o versículo-chave é de Paulo a Timóteo, então vamos ver quem foi Timóteo, que servo de Deus que ele foi, onde ele nasceu, que foi a terra onde muitos cristãos, para sobreviver, construíram verdadeiras cidades subterrâneas. Aquela região da Capadócia, a cidade que ele nasceu era chamada Listra. Isso vai ser a nossa introdução. Depois vamos trabalhar. O Antigo Testamento é inspirado por Deus. O segundo item é útil para a educação, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E um terceiro item, o Antigo Testamento é suficiente. Isso tudo está bem destacado no versículo de 2 Timóteo 3. Depois vamos para a conclusão e a aplicação. Então, começando, vamos analisar um versículo introdutório. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Preste atenção no significado das palavras deste versículo. Quando nós estamos aqui e Deus lá no seu trono de santidade, glória e graça, nós temos uma nuvem separando-nos do Senhor. E essa nuvem, aqui o versículo 2 de Isaías 59 diz que são as nossas iniquidades. Então, ao fazer uma oração, sempre é importante, limpa o coração, tira essa nuvem de iniquidade e fale diretamente ao Senhor nesse caminho precioso que Jesus abriu com a sua morte, o seu sacrifício salvador. Então, na verdade, as pessoas que são vaidosas não oram, porque orar é uma espécie de abrir a porta de comunicação com Deus e declarar a nossa dependência dele. Tem alguém que não gosta, mas nós sabemos do nosso pecado, sabemos da nossa nuvem de iniquidade, então vamos orar. Santo e bendito Deus, amado Pai, colocamos-nos na Tua presença, ó Deus, suplicamos, limpa o nosso coração, tira as iniquidades que fazem separação entre nós e vós, Senhor. Faça com que o nosso orgulho, que é típico daqueles que não oram, seja banido e que nós possamos enxergar o nosso pecado e nos livrar dele, para, tendo a Tua força de Deus onipotente, andarmos nos Teus caminhos. Oramos em nome de Jesus, porque não merecemos coisa alguma. Amém. Então, nós vamos analisar
um outro texto de Timóteo, que é 2 Timóteo 1, versículos de 4 a 6. Palavras de Paulo dizendo o seguinte: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. É Paulo falando a Timóteo. Para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Loide, e em tua mãe Eunice, eu estou certo que também em ti. Veja o relacionamento de Paulo com este servo Timóteo. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Timóteo já era um ajudador de Paulo no trabalho do Senhor. Então, com essas palavras no coração, vamos agora ler Deuteronômios 8, de 1 a 3, que fala da importância do sustento nosso, sustento do povo de Deus pela sua palavra. Deuteronômios 8, de 1 a 3, lemos: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis. São palavras do Senhor ao povo. E que entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele, o Senhor, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender, atenção, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus sempre orientou o seu povo de que a sua palavra sustenta, orienta, encaminha, é a luz e tantas coisas que nós já temos estudado no domingo anterior, que foi o Salmo 19, sobre a maravilha da lei do Senhor, que é perfeita e restaura a alma. Quando nós falarmos a palavra escritura, escritura é o Antigo Testamento e o Novo Testamento juntos. Deus é a origem da escritura. A escritura procede de Deus. Apesar dela ter sido escrita por autores humanos, a escritura, toda a escritura é inspirada por Deus e revela o total peso da sua autoridade, e vamos falar isso no decorrer desta aula. A palavra Bíblia significa livros. Como foi que a Bíblia chegou até você? Como é que esta versão que nós usamos hoje, a Bíblia, chegou na nossa mão? Antigamente eram escritos os pergaminhos ou papiros. Então, eles eram escritos, guardados na forma de rolos. Quantos? 39 livros compõem o Velho Testamento e 27 o Novo. São 66 livros compõem o cânon sagrado de todo o mundo cristão. O Velho Testamento, ele é de Gênesis a Malaquias. Falando nisso, você conhece a sequência dos livros do Velho Testamento? Se alguém falar assim, abra em Isaías, abra em Jeremias, você sabe localizar bem? Se não sabe, existe uma musiquinha que vale a pena conhecer, que repassa todos os livros da Bíblia e a gente cantarola baixinho e acha bem rápido o livro, para achar dentro do livro o capítulo e dentro do capítulo o versículo que foi sugerido para alguma leitura conjunta. Nessa projeção você pode ver uma verdadeira estante. Então é a Bíblia, é o conjunto de livros, biblos quer dizer livros. Veja como eles estão dispostos para compor o Velho Testamento. Ele vai, o Velho Testamento de Gênesis, que é o primeiro aqui,
até Malaquias. Mas estão agrupados a lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Josué, Juízes e Ruth são os livros históricos. Eles contam a história do povo de Deus e continua a história em Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. A história do povo de Deus começa em Josué e vai até Esther. Então, os livros aqui, quando você for ler, uma leitura avulsa, ela depende de uma sequência. Então, você precisaria ler nessa sequência. Aqui, os livros poéticos podem fazer leitura avulsa de qualquer trecho, um salmo isolado. O livro de Jó é a história de Jó, começo, meio e fim. Provérbios tão cheios de sabedoria, Eclesiastes e Cantares são os chamados livros poéticos. Então, a lei, históricos, poéticos. Depois nós temos os profetas. São chamados profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. Maior quantidade de revelações, livros espessos. E depois profetas menores, de Daniel a Malaquias. Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. 39 livros são, no Velho Testamento estão. Como eu não tenho lá aquela voz assim para cantar para vocês, esse é só um pequeno trecho, mas vale a pena conhecer e memorizar os livros do Velho Testamento, como também tem a melodia e os livros para os 27 livros do Novo Testamento. Aqui nós podemos ver como eram os manuscritos. A língua usada para escrever o Velho Testamento era o hebraico. Alguns livros têm um pouco de aramaico também. Agora, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, o Velho Testamento, que vai de Gênesis a Malaquias, é constituído por 39 livros. Então, volto a chamar a atenção da palavra testamento. Ela descreve, a palavra testamento, a aliança. Deus fez um pacto com o povo. Então, esse pacto, esta aliança, é um testamento. Esse testamento, tanto no Velho Testamento como no Novo, é que significa aliança, pacto, contrato ou concerto de Deus com o seu povo. Então, os livros do Velho Testamento, nesta projeção, você pode acompanhar novamente, de Gênesis até Malaquias, os 39 livros do Velho Testamento. A lição de hoje, se nós tentássemos resumir em uma única frase, diríamos: o Antigo Testamento é inspirado por Deus, útil e suficiente para todos aqueles que desejam viver uma vida aprovada pelo Senhor. Então, a Bíblia é inspirada por Deus e vamos discorrer isso. O estudo-chave está em 2 Timóteo 3, 16 e 17, versículos que nós sugerimos para você montar a sua sequência daquilo que você deve memorizar das Escrituras. A memorização das Escrituras é indispensável para uma vida cristã abençoada, porque principalmente quando somos tentados, nós não vamos lá correndo abrir a Bíblia, mas se está na nossa mente e o nosso pensamento sobe ao céu, Deus nos traz à memória aquilo que nos salva, a palavra de Deus. Então, o que está escrito em 2 Timóteo 3, que eu estou sugerindo para memorização, é 15 e 16, mas vamos ler do 14 também. Tu, porém, Timóteo, Paulo falando, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Para a memorização, aqui eu vou repetir, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito,
e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, o nosso estudo vai ser em cima de que toda a Escritura é inspirada, a utilidade dela, o ensino, a repreensão, a correção e a educação da justiça, e como que a Bíblia nos torna perfeitamente habilitados para toda a boa obra e não precisamos acrescentar nada. Eu disse que na introdução falaríamos um pouco sobre Timóteo e a terra que ele nasceu, Listra, e a região da Turquia, Capadócia. Timóteo é um dos personagens mais conhecidos do Novo Testamento. 2 epístolas do Novo Testamento, 1ª e 2ª Timóteo, são endereçadas a ele. Mas tem várias referências a ele em outros livros. Em Atos tem 1 Coríntios, Tessalonicenses. Muitas pregações são feitas acerca da pessoa de Timóteo. Por quê? Porque há ênfase no seu exemplo como jovem, um jovem pastor, um jovem obreiro, um servo de Deus, que a Bíblia descreve. Em Atos 16, 1-3, nós lemos: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente e de pai grego. Essa judia crente era Eunice e o pai grego. Dele davam bons testemunho, Timóteo, davam bom testemunho os irmãos nas cidades de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, porque sabiam que o pai era grego, para que os judeus o aceitassem. Então, Timóteo nos faz lembrar de um outro versículo que é importante, que seja realmente um alerta da palavra de Deus para cada um de nós. Vamos falar o Salmo primeiro? Eu sugiro você mantê-lo aí na sua relação de versículos a serem memorizados. O Isaías 59, 2 que nós falamos, 2 Timóteo 3, versículos 15 e 16, e aqui o Salmo 1, de 1 a versículo 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não para, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta. Ele não anda, ele não para, ele nem senta, que é para ficar bastante mesmo, na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que você realmente possa falar isso. O meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito dia e noite. Olhando este mapa que agora está aqui projetado, vejam, aqui nós temos o roteiro da segunda viagem de Paulo. Isso aqui é o mar Mediterrâneo, isso aqui é a Turquia. Na Turquia, na região da Capadócia, tem as cidades de Icônio, Listra e Derbe, que aparecem nesses relatos que nós estamos abordando. E em Listra é a cidade que Timóteo nasceu. A região da Capadócia, ela tem algumas características que, quando a gente conhece, a gente tem vontade de compartilhar. A palavra Capadócia quer dizer terra de belos cavalos. E é lá na Capadócia que ainda hoje existem inesquecíveis passeios feitos de balão. Vão 8 pessoas numa cesta, pendurada num balão, e é um trajeto inesquecível. E de cima você pode ver aquilo que parece uma paisagem lunar. A rocha, ela é uma rocha calcária, chamam-se tufos calcários. Eles são friáveis. Eles são assim, você pode esculpir, você pode cavar, fazer caverna dentro dessa rocha, e com o tempo deposita do lado externo uma camada um pouco mais fina e mais dura. Mas é interessante que ali na região da Capadócia, muitos cristãos fizeram casas dentro dessas rochas, fizeram, na verdade, cidades inteiras. Veja esse perfil que está aqui. As cidades mais conhecidas são Goreme, que essa daí a gente pôde visitar, Neshverir também, Urgup, Avanos, são as grandes, as 4 grandes, nós vimos 2. Mas diz que existem centenas de pequenas cidades e pequenos conjuntos de esconderijos. Veja mais ou menos, isso aqui é um perfil. Olha como eles cavavam. De cima você apenas via um buraco.
Era a porta de entrada, os túneis secretos. E desses túneis embaixo eles cavavam de forma que cabiam pessoas em pé, a gente entra e fica em pé dentro desses aposentos, e tinha inclusive lugar para animais. Veja que interessante, olha isso aqui, parece um formigueiro de perfil. Em alguns, dessas cidades construídas aqui, principalmente pelos cristãos dessa região, bizantinos, que queriam fugir de exércitos persas e árabes. Se nós lembramos lá do mapa, aqui é a Turquia, aqui tem um estreito, chama-se Estreito de Bósforo. Muitos exércitos passaram por essa região. Então, perseguindo cristãos, eles se escondiam. E aí passavam os exércitos em cima deles, os que chegaram a ficar até 4 meses. Eles ficavam 1 semana, 15 dias escondidos ali com provisões e levavam com eles, inclusive, animais. Punham uma iluminação. Você olhava lá de cima, você só viu o quê? Um buraco, uma pequena fumaça num lugar, e as pessoas desciam e viviam e sobreviviam. Então eram esconderijos de homens e animais. E uma das coisas que mais me tocou é que a temperatura no interior dessas cavernas é fresca. Então é uma rocha diferente, uma temperatura diferente, e Deus permitiu a sobrevivência de milhares de cristãos. Então, ali na região onde Timóteo nasceu. E muita da história da igreja cristã, depois nós vemos que ali perto tem a cidade de Éfeso, é tudo nessa região. Timóteo foi um jovem, como nós falamos, líder dessa igreja primitiva. Nascido em Listra, nessa região, o pai de Timóteo, como nós já lemos atrás no versículo, era grego, sua mãe, Eunice, e a avó, chamada Loide, eram judias. Provavelmente elas se converteram durante a primeira viagem missionária de Paulo. A explicação da circuncisão de Paulo é porque o pai era grego. Paulo e os anciãos locais, oraram por ele impondo-lhe as mãos. Então impõe as mãos e capacita e determina para uma missão, um trabalho cristão. Então ele recebeu um dom espiritual que o capacitou para o seu ministério. Mas um detalhe que eu acho importante e mexe comigo, não foi Paulo quem escolheu Timóteo. Quem escolheu aquele jovem para desempenhar o ministério cristão foi Deus. Paulo sabia disso. E quando aconselhava acerca do ministério, fazia lembrar profecias anteriores acerca do papel importante que ele desempenharia na igreja. E como um liderado, como eu chamei um servo de Deus, um discípulo de Paulo, Timóteo foi um exemplo de liderado. Embora ele tivesse o preparo suficiente para desempenhar a sua missão, a Bíblia nos mostra que a sua humildade foi grande e uma grande capacidade de ser liderado. Não encontramos na Bíblia nada sobre Timóteo desobedecendo, participando de contendas e reclamando com Paulo. Timóteo foi a prova de que um grande líder precisa ser, antes, um grande liderado. Ele estava sempre atento, cumprindo o que lhe fosse ordenado. Foi comentado no último domingo que algumas pessoas acham que o Velho Testamento não é tão importante quanto o Novo, porque o Novo relata do nascimento de Jesus ao Apocalipse, que é o futuro, do qual nós já temos vários sinais de que estamos nos aproximando, né? Mas estudar o Velho Testamento é estudar a Bíblia que Jesus usou e a Bíblia que Paulo usou. Se nós analisarmos a época que Paulo viveu e que ele conheceu Timóteo, era o ano 51 da era cristã. Então, que Bíblia ele tinha? Estava sendo escrito o Evangelho de Lucas, mas o Novo Testamento não estava escrito. Então, quando ele fala de palavra de Deus, Paulo falando do Velho Testamento, está falando da Bíblia que Jesus usou. Estudar o Velho Testamento é reconhecer como perfeita a palavra de Deus, que serve para todos os momentos da vida. Sua inspiração, sua utilidade, a sua suficiência podem nos ensinar a priorizar aquilo que é mais importante.
Aqui nós temos uma ilustração, a figura de Paulo com Timóteo e o ano que ele conheceu Timóteo. Paulo deixou grandes ensinamentos, então estejamos atentos a respeito de que é importante compreender a natureza inspirada do Antigo Testamento, a utilidade do Antigo Testamento para o dia a dia. Guarde essa pergunta para o final da aula. Alguma coisa que o Antigo Testamento te ensinou? Mudou algum hábito seu? Mudou a sua vida? Melhorou a sua vida cristã? E tirar proveito da suficiência do Antigo Testamento para todas as áreas da vida, porque Paulo fala que tornar perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O Antigo Testamento, agora entrando na essência da lição, é inspirado por Deus. Em 2 Pedro 1,19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em entendê-la como uma candeia que brilha num lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela nasça alva em nosso coração. Lembrar que a Escritura é um produto divino, sem qualquer indicação de como Deus operou a sua produção. Ele inspirou homens que compuseram 66 livros, que têm um todo único, que tem uma harmonia, eles não se contradizem, é o mesmo autor. O autor é o Espírito Santo, é Deus. Homens foram usados para escrever. Então, o Antigo Testamento é inspirado por Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra inspiração. Inspiração é a influência sobrenatural do Espírito Santo de Deus entre os homens, separados por Deus mesmo, para registrarem, atenção, de modo inerrante e suficiente, toda a verdade de Deus, constituindo este registro, a escrita da Bíblia, pela inspiração divina, a única fonte, a única norma de todo o conhecimento de Deus. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Ela não é uma letra morta, ela é uma palavra viva. Você duvida? Ore, veja alguma promessa de Deus, fale com Ele e sinta a resposta que o Senhor te dá. O Antigo Testamento, nós lemos lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Vamos analisar cada palavra dessa. Já encontramos pessoas que dizem o seguinte: os pastores deveriam pregar mensagens práticas e não ficar aí falando de livros das Escrituras, livros do Velho Testamento. Na verdade, pessoas que dizem isso estão fazendo afirmações insensatas. Paulo nos ensina que a palavra de Deus inteira é o livro mais prático do mundo. Ela nos ensina tudo o que precisamos. Sobre o quê? Sobre salvação, sobre santificação, sobre evangelização, sobre fé e sobre vida cristã. Então, vamos repassar o que diz 2 Timóteo 3, 16 e 17? Vamos repassar? Quem lembra? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a toda boa obra. Ensino. Como em Atos 2, 42, doutrina dos apóstolos é o ensino. O Antigo Testamento é útil para o ensino. Ensino do quê? Ensino da doutrina. Doutrina é tudo aquilo que devemos crer. Não bastam palestras motivacionais, é preciso ensinar a doutrina, o que devemos crer.
Ensinar passos para uma vida vitoriosa não é ensinar a doutrina apostólica. Ensina a doutrina apostólica que você vai ver a pessoa encontrar os passos de uma vida vitoriosa. É útil para a repreensão. O que quer dizer repreensão? Repreensão é refutação do erro. Refute o que é errado. Quando a verdadeira doutrina é ensinada, o erro doutrinário é combatido e é refutado. Quem é fiel à Escritura deve refutar o erro, combater seitas, combater falsas doutrinas. Juntos, como nós já falamos, é útil para o ensino e para a repreensão. O ensino e a repreensão produzem o benefício. Agora, é útil para o ensino, para a repreensão e continue para a correção e depois vai ser para a educação na justiça. Correção. O que é correção? Correção significa linha reta. Isso significa que a Escritura é útil para nos endireitar o caminho. A ideia de que a palavra de Deus é prática e pronta para nos consertar e nos fazer abandonar as condutas pecaminosas e nos tornar retos. Aqueles que aceitam ser reprovados da Escritura, lendo a Escritura, aceitam ser corrigidos, terão suas vidas endireitadas? Sim. E o que é educação na justiça? Quando alguém é educado na justiça, significa que tem a ver com santidade, piedade, pensar. Ele aprende a pensar todas as coisas à luz da palavra de Deus. Alguém que se submete à Escritura é educado por ela no caminho da retidão. E se alguém passa a pensar os pensamentos da Escritura sobre temas diários como impostos, honestidade, trabalho, pontualidade, relacionamento familiar, namoro e casamento, essa pessoa foi educada na justiça, ele já pensa exatamente dentro dos princípios da Escritura. Então, toda a Escritura, nós vimos, é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A Bíblia é suficiente. Isso aqui é um ponto importante, a gente não pensa muito nisso. A tradição é o que a Igreja Romana utiliza e ela nivela a chamada tradição da Igreja Romana com a palavra de Deus. Essa tradição é o conjunto de decisões papais, de bulas, encíclicas, e aí eles colocam no mesmo nível. Mas não é isso outra coisa do que não dizer que a Bíblia não é suficiente. Precisa a Igreja Romana falar o que ela acha das coisas para dar uma ajuda na Bíblia? Não é necessário. Outra coisa importante sobre suficiência é, às vezes, evangélicos ou católicos, pentecostais ou neopentecostais. Para eles também, se você pensar bem, eles estão afirmando que a Bíblia não é suficiente. Por quê? Sonhos, experiências pessoais, visões extrabíblicas, revelações, para eles tais coisas estão em pé de igualdade com a Bíblia. Eles afirmam que quem falou foi o Espírito Santo e não erra também como a inspiração da Escritura. Mas a Bíblia é suficiente. Paulo diz que é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É suficiente para nos preparar, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Significa que a Bíblia é suficiente para nos superequipar. Significa que o homem de Deus é superequipado pela palavra de Deus para saber como pensar e como agir. Não precisa acrescentar tradição, não precisa acrescentar sonho e revelação. O cristão é capaz de viver com Deus, por Deus e para Deus.
É muito importante não deturpar a palavra. Se nós olharmos em 2 Pedro 3, 15 e 16, é escrito assim, veja. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, está escrito em Pedro, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas, atenção, difíceis de entender, e que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Não modifique um i ou um til das escrituras. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, está no versículo 14. No 17 e no 18 está: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não vos suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Conclusão e aplicação. A Bíblia é suficiente e viva palavra de Deus. Como já sugerimos, se você não acha que é viva, experimente conversar com Deus acerca das suas promessas e viver e sentir a resposta dele. Tenhamos a mesma disposição no coração que teve Davi. No Salmo 119, nós lemos: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, que isso nos seja uma regra de vida. Apeguemo-nos à palavra de Deus como uma verdadeira boia de salvação, nesse mundo tão cheio de caminhos errados e tantas coisas ruins das quais devemos nos desviar. Temos nas mãos um tesouro precioso e muitas vezes não o valorizamos como ele merece. Nós precisamos ler as Sagradas Escrituras e nos alimentar todos os dias, dando valor ao Novo e ao Velho Testamento. Sim, cada um de nós tem valorizado, permanecido nas Sagradas Letras, tratando-as como realmente única regra de fé e prática, senão vamos corrigir o nosso caminho. Ouvindo a aula de domingo passado, nós vimos a seguinte pergunta: já teve alguma visão do pecado estudando o Velho Testamento? Você já mudou alguma atitude sua, deixando? Gente, é muito importante saber responder isso. Lendo o Velho Testamento, eu mudei a minha vida? E sim! Você lembra o que está escrito em Êxodo 20? Em Êxodo 20, nós temos os 10 mandamentos da lei de Deus. Você sabe decorar os 10 mandamentos? Você, quando faz a sua confissão diária de pecados para Deus, para tirar a nuvem de iniquidade que nos separa do Pai, para podermos conversar com Ele e que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então, você lembra o que é Êxodo 20? Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Mandamento 3, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Santifica o teu dia. Honra teu pai e tua mãe, como fala deles, a vida que você leva, vestindo a camisa, o sobrenome da família. 6º mandamento, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. Imagine o mundo, como seria se não houvesse furto. Não furtarás. Versículo 9, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçarás. Se você não sabe esses 10 mandamentos, a sua oração de pedir perdão para os pecados está precisando atualização.
correção, e que a palavra de Deus, não só o que está no Êxodo 20, mas tudo o que está nela, seja realmente o que diz o Salmo 119, 105, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus nos abençoe individualmente e nos abençoe como nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos uma nação onde Deus está sendo colocado acima de tudo. Que Deus tenha misericórdia de todo o nosso país, de cada um de nós, de todos os enfermos, principalmente nossos queridos, nossos pastores, pessoas que estão atualmente enfermas e pedindo orações. E que Deus nos dê uma semana estudando bastante a sua palavra, fazendo a escritura para aquela semana que entra útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça, para que nós estejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Deus nos abençoe a todos. Amém.